queridos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem, Indaiatuba, dando sequência às nossas palestras virtuais. E convido a todos neste momento para que possamos elevar nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecendo por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e a mais esta oportunidade de aqui estarmos para juntos aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho de Jesus e através também dessa doutrina abençoada que é a doutrina espírita. Agradecemos também a toda a espiritualidade amiga aqui presente, nos trazendo e nos envolvendo nessas vibrações salutares, nos trazendo a inspiração e que a paz, o amor do nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito das paixões. E nós vamos encontrar esse tema através dos benfeitores amigos em O Livro dos Espíritos, no livro 3º, que fala sobre as leis morais, no capítulo 12, Perfeição Moral. E então, lá Kardec vai interrogar os espíritos a respeito desse tema, nas questões 907 a 912. Mas o que é a paixão? O que seriam as paixões? Se nós formos pegar o dicionário, qualquer dicionário, nós vamos ver lá que a paixão ela pode ser classificada como um movimento violento, um movimento impetuoso do ser para o que ele deseja. Poderá ser também uma atração muito viva que se sente por alguma coisa. O objeto dessa afeição, a predisposição para ou contra o arrebatamento, a cólera, o amor, a afeição muito forte. Então é essa a definição que nós vamos encontrar nos dicionários. Mas então Kardec, ele vai na questão 907 perguntar aos benfeitores amigos a respeito desse assunto. E ele começa então na 907 dizendo assim, perguntando: uma vez que o princípio das paixões faz parte da natureza, ele é mau em si mesmo? E os espíritos então vão responder: não. A paixão está no excesso aliado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e pode levá-lo a realizar grandes coisas. Na verdade, é o abuso que dela se faz que causa o mal. Então vejamos que ele nos fala, que a paixão ela não é má nesse sentido, mas ela está no excesso aliado à vontade. Ele nos fala, ela foi dada ao homem para o bem, para que a gente possa desenvolver coisas boas. E através de uma paixão, o homem poderá, o espírito poderá realizar grandes feitos, grandes coisas. O que nos atrapalha muitas vezes é esse abuso que nós realizamos das paixões, que poderá resultar no mal. Mas com relação então a esse abuso, na questão 908, Kardec pergunta: então diante disso, como nós podemos definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Como que nós podemos definir isso? Quando a paixão é boa, quando a paixão é má? E então os benfeitores nos respondem e dizem assim: as paixões, fazem uma comparação,
As paixões são como um cavalo. O cavalo ele é útil quando ele é domado, mas é perigoso quando ele domina. Reconhecei, portanto, que uma paixão ela vai se tornar perigosa, perniciosa, a partir do momento em que não mais conseguimos dominar aquela paixão. E que resulta então, e que poderá então isso resultar num prejuízo para nós ou para outras pessoas também, né? Então aqui os benfeitores deixam bem claro como definir esse limite das paixões, né? Quando elas deixam de ser boas ou más. Eles nos falam, reconhecei que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que nós não conseguimos mais dominá-la. E que isso então levará a um prejuízo, tanto para nós como também para os nossos irmãos. E diante disso então, Allan Kardec ele vai fazer um comentário, complementando essas questões. Ele diz assim, que as paixões são alavancas que multiplicam as forças do homem. São alavancas que multiplicam as forças do homem e o ajudam a realizar os desígnios da providência. Olha que beleza! Mas ele nos fala assim, mas se ao invés de dirigi-las, né, de nós dirigirmos as paixões, o homem deixa-se dirigir por elas, e então ele vai cair nos excessos. E essa mesma força que em suas mãos podia fazer o bem, vai recair sobre ele agora, causando um mal e muitas vezes o prejudicando, o esmagando. E Kardec então continua dizendo, todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Olha só, todas as paixões, elas vão ter um princípio, seja num sentimento ou numa necessidade natural do espírito. Portanto, o princípio das paixões não é um mal, uma vez que se baseia numa das condições providenciais da nossa existência, como os espíritos respondem lá atrás. E ele completa dizendo, a paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e esse excesso torna-se um mal quando tem por consequência um mal qualquer. E então ele diz, toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal indica então a predominância do espírito sobre a matéria, e isso então vai aproximar o espírito da perfeição. Que bela, né, explanação que Kardec faz a respeito aqui das paixões. Mas ele continua questionando os benfeitores amigos. E na questão 909, ele vai perguntar, o homem sempre poderia vencer as suas más tendências através dos seus esforços? Será que nós podemos sempre vencer as nossas más inclinações, as nossas más tendências através do nosso esforço apenas? E os espíritos então vão responder. Eles dizem assim, sim, podemos.
e às vezes com bem pouco esforço. Na verdade, o que nos falta é, muitas vezes, a vontade. A vontade, que é um atributo do Espírito. E há tão poucos entre vós que se esforçam, respondem os benfeitores. E então, a gente pode sim vencer as nossas más inclinações, sim, sem dúvida alguma, através do nosso esforço, da nossa vontade. Mas Kardec pergunta então na questão seguinte, 910, o homem pode encontrar também nos espíritos uma assistência eficaz para superar essas paixões? Será que, ele está perguntando, além do nosso esforço, do nosso próprio esforço, será que nós podemos também buscar na assistência dos bons espíritos, esse amparo também para superarmos as nossas más inclinações, as nossas paixões negativas? E então os benfeitores respondem: se pedirmos a Deus ou ao nosso anjo guardião com sinceridade, os bons espíritos certamente virão nos ajudar, pois essa é a missão que muitos espíritos têm, a de nos acompanhar durante a nossa existência, durante a nossa reencarnação. É o nosso amigo, nosso anjo guardião, nosso amigo protetor, que vai então nos acompanhar e nos auxiliar. E sempre que nós precisarmos dele, eles estarão aí à nossa disposição para nos inspirar, para nos darem essa assistência. Inclusive, nós vamos ver que na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossas ações? E os espíritos são claros, respondendo: muito mais do que nós imaginamos. Influi a tal ponto que muitas vezes são eles que nos dirigem. Então nós sabemos que no mundo espiritual existem espíritos em várias escalas da evolução. Espíritos mais devotados ainda ao mal, que estão temporariamente nessa situação, e existem os espíritos que já estão numa condição melhor, espíritos que estão mais evoluídos que nós e que então vão desempenhar essa atividade, essa missão de nos auxiliar. E então, quando nós necessitarmos, muitas vezes, para diante de um vício, diante de uma paixão mal controlada, nós poderíamos solicitar assistência desses espíritos? Sim, poderemos. E eles virão em nosso auxílio. Mas Kardec, então, continuando essas questões a respeito das paixões, ele diz assim na questão, ele vai perguntar na questão 911. Não existem paixões de tal maneira intensas, não existem paixões de tal maneira intensas e irresistíveis que a vontade se torna impotente para superá-las? Será que existe? Essas paixões que são irresistíveis e que a vontade se torna impotente, a nossa vontade se torna impotente para superá-las? E os Espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Ou seja, está apenas da boca para fora. Na verdade, elas querem, mas estão bem satisfeitas de que isso não aconteça. Ou seja, o indivíduo ele se compraz naquela paixão. Então, quando se acredita não poder vencer as paixões, nos falam os benfeitores, é que o espírito ele se compraz nelas
em decorrência da sua inferioridade. Então ele gosta daquela situação, porque se ele quiser realmente, ele poderá superá-la. E então eles completam dizendo: aquele que procura reprimi-las é porque já está mais desperto, já está compreendendo melhor a sua natureza espiritual. E vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Então vejamos bem aí. E muitas vezes, então, o indivíduo ele fala que ele quer se libertar de determinada situação, determinado vício, determinada inclinação, determinada paixão, mas na verdade, em decorrência da sua inferioridade, ainda ele se compraz naquilo, ele gosta daquela situação, e então a sua vontade não é sincera, não é bastante forte para que ele possa então reprimir essa paixão negativa, E então ele só vai conseguir isso a partir do momento em que ele vai despertar mais, que ele possa então compreender de que isso vai elevá-lo na condição espiritual, e vencê-lo então para ele será um triunfo sobre a matéria. Mas aí Kardec então vai na questão 912 perguntar: então, diante disso, qual é o meio mais eficaz de nós combatermos essa predominância da natureza corporal? Qual o meio que nós poderemos utilizar para combater essa predominância da natureza corporal sobre a nossa espiritual? E os Espíritos respondem aqui, eu acho fantástico essa resposta que eles nos dão nessa questão. Vamos ler de novo. Ele diz assim, Kardec: qual é o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal? E os Espíritos respondem de forma bem simples e dizem assim: abnegar-se de si mesmo. E aí então, abnegar-se de si mesmo, e eu comecei a pensar então a respeito dessa resposta que os Espíritos nos deram aqui. E quando nós vamos lá pegar o que é abnegar-se, nós vamos lá encontrar: abnegar-se é abrir mão de, renunciar a, sacrificar-se em benefício de alguém ou de algo. Olha só que maravilha, A resposta que os benfeitores nos dão: qual o meio mais eficaz de combater a predominância da nossa natureza corporal sobre a espiritual? Abnegar-se de si mesmo, ou seja, sacrificar-se em benefício de alguém ou de algo. Abrir mão, renunciar. E aí então, buscando no livro Ação e Reação da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, eu encontrei aqui André Luiz a nos dizer assim a respeito da abnegação. Ele diz: a abnegação em toda parte é sempre uma estrela sublime. Basta mostrar-se para que todos gravitemos em torno da sua luz. Olha que maravilha, Porque aquele indivíduo que abre mão de algo, que renuncia a algo e que se sacrifica a benefício de alguém, a fazer algo a mais pelo seu próximo, ele vai então mostrar a sua luz. Então, basta mostrar, quando ele age dessa forma, de forma abnegada, ele vai mostrar a todos a sua luz. E então, todas as pessoas vão começar a gravitar em torno dele. Mas eu encontrei também, para que possamos finalizar, no livro Ideal Espírita, nesse livro Ideal Espírita,
da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, uma mensagem também belíssima, que nos fala a respeito da abnegação. Essa mensagem ela foi ditada a Chico Xavier pelo espírito de João Modesto e vai ilustrar bem isso que os espíritos estão falando, a questão de nos abnegarmos. E ele nos diz assim, na lição número 80 desse livro, o espírito de João Modesto, através da psicografia de Chico Xavier, a mensagem que se intitula O Salário da Abnegação. É uma mensagem linda. Vamos ver. Ele nos diz assim: qualquer trabalhador exerce as suas atividades profissionais dentro de limites determinados que o fazem credor de um salário específico, natural. No entanto, se o profissional, em qualquer setor de atividade humana, ultrapassa as fronteiras naturais das próprias obrigações, ele vai guardar merecimento superior à importância do vencimento estabelecido. Semelhante salário extra corresponde à abnegação. Olha que ele nos fala, semelhante salário extra corresponde à abnegação. E as leis terrestres não recompensam o mérito extraordinário por falta absoluta dos meios de aferição. Assim, a abnegação do espírito encarnado, seja qual for o setor em que ele se encontre, é paga pela lei divina, que define o valor de cada ser no plano espiritual. E então ele nos fala, o trabalho comum na terra é recompensado pela moeda, pelo dinheiro, a exprimir-se por honorários. O trabalho extra no reino do espírito é pago em recursos de ascensão para a nossa alma, de elevação para nosso espírito. E ele diz então, o trabalho ordinário conduz o servidor ao domínio horizontal do meio em que vive, ou seja, as conquistas das coisas materiais. O trabalho extraordinário da abnegação eleva-o em sentido vertical às esferas superiores. E então ele nos dá um exemplo, ele diz assim, exemplificando, vemos o professor. Um exemplo do professor, que apenas procura cumprir determinados planos de aulas, dedicando-se exclusivamente ao mister que lhe é próprio, dentro do limite mínimo de esforço e de tempo. E então ele vai receber a paga integral do serviço nos honorários, que percebe. Todavia, aquele que transfigura o magistério em sacerdócio, ajudando aos discípulos nos horários extraescolares, esmerando-se em estudos contínuos da matéria que leciona para superar o programa rotineiro, habilita-se a crédito extraordinário, ele nos diz, de vez que demonstra rendimento superior ao exigido pelos próprios encargos. Então, é aquele profissional, aquele ser que vai dar além daquilo que ele necessita. Ele não vai só cumprir com as suas obrigações ali e tal, não. Ele vai dar além, um pouco mais, Muitas vezes, até mesmo fora do seu tempo, do seu horário de serviço, dedicando-se ao estudo, para o seu aprimoramento, para que ele possa ensinar melhor, para que ele possa fazer melhor, e se dedicando também àqueles que têm mais dificuldades, a qual ele possa auxiliar. E então ele diz que semelhante educador
ele receberá naturalmente o salário maior a que fez jus pela abnegação que ele revelou. Quem pagará entre os homens o devotamento do coração feminino que se decide a recolher no próprio regaço os filhos de outras mães? Quem poderá pagar isso, né? Qual instituto humano remunerará o desvelo da criatura generosa que apoia com desinteresse e carinho os companheiros que estão em sofrimento? Eis porque ele nos fala, contrapondo-se à orientação do esforço mínimo, né? Porque tem pessoas que querem fazer só, não, essa aqui eu não faço nada mais que isso, a minha tarefa é essa, minha obrigação é essa. Então ele diz, contrapondo-se à orientação do esforço mínimo, a abnegação é sempre o esforço máximo, somente compensável pelos cofres da bondade divina. Olha que maravilha. Cumpre, ele diz, as obrigações que te cabem e granjearás o vencimento justo na terra. Faze mais que o seu dever pelo bem de todos e conforme as lições de Jesus amontoarás tesouros nos céus. Que bela mensagem de João Modesto. E assim então, companheiros, nós terminamos aqui as nossas reflexões e convidamos a todos para que possamos mais uma vez, elevando o nosso pensamento, agradecer agora a Deus, nosso Pai, pela vida e mais uma vez pelas oportunidades abençoadas que Ele nos concede para o nosso aprimoramento e o nosso aperfeiçoamento. Agradecendo a Jesus, o Mestre e amigo, por tudo que Ele representa em nossas vidas e a toda a espiritualidade amiga que nos ampara e nos assiste. Que possamos, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações, sermos merecedores da companhia e da assistência dos bons amigos espirituais. E que a nossa prece, ó Pai, ela possa se estender a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, em todas as partes do planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado e de evolução. E assim então, unidos num só pensamento, queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado, Senhor.